Boa noite a todos que estão pela internet também. Bem, preciso agradecer o convite, que é uma oportunidade valiosa de reflexão, né? Às vezes parece que eu estou falando sozinho. Não, para mim, né? E vocês estão ouvindo. Então, tenho certeza que é um grande aprendizado mesmo. E eu percebo que é muito mais interessante a gente conversar com outras pessoas, né? Porque mesmo que vocês não falem, vocês estão pensando e sentindo, então isso faz diferença. Eu vou fazer hoje alguma coisa diferente, que eu não faço muitas vezes, mas gosto muito de fazer. Mas todas as vezes que eu tentei ler alguma coisa para comentar, eu leio 2 palavras e falo, aí eu não leio, né? Eu vou tentar, falo demais. Então eu vou tentar comentar, porque existem obras tão divinas, né? Textos tão fantásticos e que a gente precisa trabalhar em cima, né? Eu trouxe aqui um livro do Divaldo, pelo espírito da Amélia Rodrigues, Dias Venturosos. Esta série, que é uma série da Amélia Rodrigues, são passagens de Jesus que ela colheu do folclore do mundo espiritual. Em alguns prefácios ela diz que as histórias não são totalmente verdadeiras, mas que foram, portanto, romanceadas para trazer uma lição importante. Então não quer dizer exatamente que aquilo aconteceu. Eu vou ler uma parte que muito possivelmente aconteceu, tá certo? Onde Jesus, depois de atender a multidão, de estar bastante cansado e de se recolher à casa de Simão, bem no estilo de Boa Nova, do Humberto de Campos, João, o apóstolo amado, né? E até hoje não sei porque ele era o amado. Se alguém souber, me contem. Porque ele era o apóstolo amado. Porque eu acho que Jesus amava os 12. Todos nós, né? Mas ele era chamado o apóstolo amado. João ele era muito amoroso, né? Dizem que, inclusive, ele veio a ser Francisco de Assis. E muito sensibilizado com aquela multidão de dores que existe ainda hoje, né? Somos nós. Ele pergunta para Jesus assim, me permitam ler, porque é muito bonito. Por que, mestre querido, existe o sofrimento no mundo? Esse eu gostaria que fosse o nosso tema hoje. Por que existe o sofrimento no mundo e na nossa vida? Na minha vida, hoje. Precisamos saber, né? Não nos poderia haver criado o Pai Todo-Poderoso sem limitações nem angústia? Quem já não perguntou isso, né? Vejo o fórceps do desespero arrancando os corações das criaturas do seu ergástulo, da sua prisão no peito, e fico-me a perguntar qual a razão para tanto padecimento. De fato, a dor quase que arranca o nosso coração, né? E tem tantos tipos de dores, né? Compreendendo a aflição íntima do jovem sonhador que desejava libertar as almas dos látegos que as dilaceram, o mestre compassivo esclareceu. Olha que poético. Já viste o vento paciente lapidando as montanhas, a fim de alterar-lhe os contornos, mas também viste os raios arrebentando-as em choques poderosos e alcançando a mesma finalidade. O córrego tranquilo cava o leito suavemente, seguindo a superfície da terra e modificando os seus acidentes, a fim de deslizar sem problemas. Mas ocorre que as tempestades descarregam cachoeiras que arrastam regiões e se espraiam abrindo caminhos
para escorar-se. O fogo devorador destrói o que alcança, mas a lamparina mantém a claridade sem qualquer dano. Então vejam que Jesus está preparando o terreno de uma coisa comparativa, né? Existe o vento que lapida calmamente as montanhas, fazendo o seu novo, esculpindo. Mas existe o raio também que arrebenta as rochas. Assim também sucede com os fenômenos que convidam os seres humanos à transformação moral. Então, só daí eu fiquei pensando se a gente percebe o vento lapidando as nossas montanhas íntimas. Não, né? A gente pensa que é a vida normal, quieta, fica esperando os raios, né? Cheios de medo, não é? Ficamos assim, meu Deus, o que vai acontecer? Será que hoje vai ser um dia bom? Né? Esquecidos de pensar que todo dia sempre é bom, mesmo que a gente não concorde. Porque o que poderá estar diferente do amor, dos planos do amor na vida de cada um, sendo que tudo é regido por Deus? Mas a gente vive possivelmente uma vida distraída. Quando nós temos a liberdade, ou uma grande liberdade de fazermos o que a gente quer, o que a gente faz? Será que a gente aproveita o vento ou torna-se o vento que esculpe a montanha? Ou a gente perambula por aí e aí o raio tem que vir? Será? A dor é mecanismo de purificação, continua Jesus. Como o fogo que derrete os metais, que serão transformados em utilidades. Então olha só, gente, boa parte das nossas preces é para que a vida nos tire a dor. Acho que metade das nossas preces, os nossos pedidos são para isso. Ou a nossa ou de alguém. E tirar a de alguém é também tirar a nossa, porque nos afligimos com a dor do outro. Normal. E aqui ele está falando que é um mecanismo de purificação. Será que as nossas preces têm algum problema? Será que é isso que a gente tem que pedir? Que a dor vá embora? Ou a gente tem que pedir que a causa da dor não exista? Porque veja, para muitos de nós, talvez para todos nós, a dor ir embora seria a gente continuar como a gente está. E aí eu não sei se alguém já fez a seguinte reflexão. É bom para mim, isso é uma visão bem egoísta, hein? É bom para mim continuar sendo o que sou? É bom para mim que eu continue com os mesmos sentimentos, com os mesmos pensamentos, com o mesmo tipo de controle que eu tenho sobre mim mesmo, aspas, nenhum, fecha. Será que vocês gostariam de continuar sendo como são? Ou gostariam de serem mais felizes? Porque assim, existem as dores que vêm de fora, mas existem as dores que estão dentro de nós. O que o egoísmo nos causa, o que o tédio, gente, o tédio. O que o tédio nos causa. Sabe a indiferença? Sabe quando se tem sal ou não tem, não faz diferença? Se está doce ou não está doce, não faz diferença? Isso não é uma dor também, gente? Isso não é triste? Eu prefiro a revolta à indiferença. Eu prefiro brigar com Deus do que ser indiferente a Ele. Pelo menos estamos brigando. Tem uma energia, tem uma luta, que dessa luta pode surgir alguma coisa. Mas a indiferença, o tédio. Será que existe uma dor tão
mais estranha que o tédio. O tédio é assim, entendeu? Um tédio. O tédio é, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer qualquer coisa? O tédio é não enxergar o que está acontecendo, né? É entender que está acontecendo nada, sendo que está acontecendo tudo. Será que a dor que revolve, que tira do lugar, que joga para cima e espera cair, não é bom? Não é melhor que o tédio? Porque depois das múltiplas satisfações de todos os nossos desejos, possivelmente vem o tédio. Depois que todas as nossas vontades forem satisfeitas, e tomara que Deus nunca permita que isso ocorra, talvez venha o tédio. O tédio que tira o valor de tudo, até das pessoas. Fizessem-se dóceis ao bem e ao próprio progresso as criaturas e não necessitariam da força ciclópica que explode em toda parte a fim de despertar e conduzir pelos caminhos do dever. E para finalizar, estou pulando umas partes, tá? Por que preferem o prazer ao dever, as satisfações imediatas aos investimentos de sacrifício, fecham-se nos conflitos dos problemas que criam, quando se deveriam abrir a claridade da ascensão. A mensagem prossegue magnífica, né? Jesus falando, né? É Jesus falando. Mas eu queria que a gente se ativesse aqui nas nossas escolhas. Porque Jesus está falando, ele já respondeu, que a causa dos nossos sofrimentos são as nossas escolhas. Aí, nessa hora, você para e pergunta assim, mas meu Deus, que escolha errada eu estou fazendo? Eu não sou uma má pessoa? Tem alguma má pessoa aqui presente? Levanta a mão, uma pessoa má? Alguém aqui? Não? Não? Foi o que eu imaginei. Né? Achamos que não. Mas tenho certeza que não. Por isso perguntava. Se eu tivesse alguém que eu achasse, eu não perguntaria. Né? Não. Uma pessoa má? Não tem. Aqui não. Bem poucos lugares deve ter, inclusive. Então, quando você ouve uma instrução que diz que a causa das minhas dores sou eu, é o que eu decido fazer, são as minhas escolhas, porque preferem o prazer ao dever, as satisfações aos sacrifícios o investimento de sacrifício, ou seja, o investimento para que eu tenha uma coisa melhor. Se eu estou fazendo escolhas que me causam o meu sofrimento, tem duas questões extremamente importantes. Eu posso mudar isso. Eu posso mudar isso. Porque quando a gente pensa na lei de ação e reação, a gente fala, não vai ter jeito, eu estou pagando lá do passado, não tem jeito da minha vida melhorar. E a gente se entrega a um determinismo que não é verdadeiro. Porque a gente se esquece sempre do amor. Parece que o amor está tão distante que a gente se esquece que ele existe. Talvez a gente tenha quase certeza que a gente não o merece. E que, portanto, ele não vai dar muita bola para a gente. O que é um engano, talvez uma das maiores dores. A dor de não se sentir amado. Olha que dor é essa, de nós nos sentirmos não merecedores do amor. O problema é que essa estrutura de ideia, essa colocação, ela tem um defeito profundo, ela devia ser proibida. Falar que eu não mereço amor, que alguém não merece amor, devia ser proibido de dizer. Porque o amor não se interessa se nós merecemos ou não. Não é incondicional, gente. Então não interessa. Possivelmente a gente não merece mesmo. Possivelmente. Mas isso não é um problema. Nós somos amados.
Por que a gente, sendo amado como a gente se recusa a ir em busca de consolo? Por que a gente decide acreditar no não merecimento, como se esse não merecimento bloqueasse a vinda do meu remédio, do nosso remédio? Por que a gente tem se castigado assim? Eu preferia os castigos lá da Idade Média, quando a gente pegava o chicote e se batia. Pelo menos a gente se batia só 2 vezes por dia. Né? Hoje a gente se chicoteia o tempo inteiro com os nossos chicotes mentais. São muito mais cruéis. Primeiro que não deixam marcas visíveis, ninguém nos importuna quando a gente se chicoteia. Mas eles marcam e nos ferem muito mais profundamente. Eu tenho saudades dos velhos chicotes com pontinhas de metal da Idade Média. Doíam menos. Porque a gente está se castigando, e talvez inconscientemente, mas numa crença que a gente assimilou e que precisa ser morta, precisa ser assassinada. Nós precisamos fazer esse trabalho, pegá-la e jogá-la fora. Deixar de acreditar e de dar força a essa crença que só porque a gente erra, só porque a gente tem preguiça de evoluir, preguiça de fazer os pequenos esforços que a gente pode fazer para ser feliz, só porque a gente tem escolhido plantar tempestade, a gente se culpa e se coloca nessa prisão de porque eu não estou seguindo a vontade de Deus, então eu não mereço o amor que Ele me dá. E mesmo que Ele queira me dar, eu não vou aceitar. Esse é um absurdo. É um absurdo. Porque eu vejo, gente, que nós nos debruçamos nesses livros de letras grandes agora, que é bom, não é? Né? Para enxergar, quem sabe a gente enxerga o que está escrito, né? E talvez seja esse o problema, né? A gente está lendo, mas não está entendendo nada, que está muito pequeno. A gente se debruça sobre esses livros que tem tudo de grande, agora até as letras. E às vezes eu tenho a impressão que a gente acha que não é pra gente. Esse tudo de bom que tem neles. E aí como faz, gente? Se você parte do princípio que não é pra você. Que você tem que cumprir um dever. É dever amar ao próximo. O jeito que a gente entende esse dever é irritante. Porque a gente está entendendo errado. Dever, gente, não é para ser um peso. Dever é uma seta, é uma placa que diz assim, olha, se você fizer isso, vai dar certo. Você vai ser feliz. Não é leve eu falar isso para você? Uma placa assim, ó, pote de tesouro no fim do arco-íris. Bonito isso, né? Então, dever chama pote de tesouro no fim do arco-íris. Dever é uma estrada asfaltada, pista dupla, sinalizada, para você ir. E a gente acha que, no inventário, a gente acreditou, e a gente fortalece que dever é uma coisa muito chata. Eu tenho que fazer isso? Então, senão eu não vou ser feliz. Eu vou ter que pagar isso. É assim que a gente fala, né? Eu vou ter que fazer isso. Não vai. Olha, gente, eu vou contar umas coisas estranhas para vocês hoje. Primeiro, nós não temos obrigação de amar a Deus. Nós não temos obrigação de amar uns aos outros. Obrigação, peso, prisão. É isso que eu estou dizendo. Nós um dia iremos querer, por vontade espontânea e livre, amar o outro. Não é obrigatório, no sentido de ser imposto, essa palavra que eu não podia deixar de falar. Esse dever de amarmos uns aos outros, esse dever de cumprir a lei maior, não é imposta.
Olha a lei do livre-arbítrio tão muito mal interpretada, que a gente pensa que é liberdade, mas não é. É liberdade. Eu posso não amar ninguém. E ponto. Não posso? Posso. Não é uma obrigação. O pai não está lá bravo porque eu não estou investindo suficientemente as minhas forças nisso. Ele não está bravo. Ele não diminui em nada o amor dele. Pelo contrário, deve ter aumentado até. Né? Eu estou precisando mais. Não é? Então, quando a gente utiliza esses conceitos de obrigatório, a gente se rebela com o ditador. Não rebela? Vem o ditador, a gente vai criar uma resistência. A gente vai por baixo dos panos ou... Não, vamos enfrentar um ditador porque nós ansiamos pela liberdade verdadeira, mas não essa liberdade pobre do lado de fora. Mas sim uma liberdade, a única verdadeira, que é a interna. Onde você se livra das suas paixões. Onde nós nos livramos do controle que as nossas emoções têm por nós. Onde nós nos livramos da tragédia da ignorância. Que nos mantemos, que é essa tragédia, nos mantermos na lama da ignorância. Não. Não é, o pai não é um ditador. Porque se você observar sobre a ótica muito material, muito humana, Deus manda e você obedece. Tá certo isso? E se não obedecer, vai sofrer. Ponto final. Não é assim, gente. Não é assim. Somos nós, assim, tão acostumados a brigar com os ditadores desde lá de que nascemos, né? Desde que a gente é gente, a gente briga com alguém que quer mandar na gente. A gente reproduz estas cenas do lado político, mas infelizmente também dentro da estrutura familiar, onde não admitimos que alguém mande em nós. Que alguém nos dê ordem, mesmo que as ordens sejam perfeitas. Mesmo que as ordens sejam para o nosso bem, nos façam felizes. Mas não admitimos. Adolescentes espirituais que somos, reproduzimos o que os adolescentes materiais fazem. O pai manda para a direita, nós vamos para a esquerda. Por quê? Porque ele mandou ir para a direita. Só por isso. Né? Porque eu preciso criar a minha identidade. A psicologia já explica isso. O jovem, ele nega o pai e a mãe. Nega no sentido... filosófico, talvez, para que ele tenha a sua própria identidade. E na nossa ignorância, nós acreditamos que ter identidade é ter opinião. A opinião diferente. Porque se eu fizer o que meu pai pediu para eu fazer, não sou eu. Eu não estou mandando em mim. Mas todo mundo se esquece daquele livro inocente, mas... uau! Fantástico, chamado O Pequeno Príncipe. Lembrou dele? Aquele livro bobinho, né? Não sei se vocês se lembram, o Pequeno Príncipe um dia visita um planeta que tem um rei, que manda em tudo. Lembram dele? Manda em tudo. E ele dá ordens no universo inteiro. E o Pequeno Príncipe fala assim, então mande o sol nascer agora. E o rei... extremamente sábio, muito mais sábio que a gente. Olha no relógio, eram 5 horas. Mandou ele se pôr, né? Eram 5 horas. Vamos esperar 1 hora e eu mandarei. Que sábio. Esse era um rei sábio, não é? Daqui 1 hora eu mandarei o sol se pôr e ele se porá. Não é? Isso é um exemplo de não rebeldia e de sabedoria. Se a ordem é sábia e é superior e é boa, a minha vontade será igual. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós decidimos parar de brincar de adolescentes com o pai, que não brinca conosco,
mas que nos compreende infinitamente, a gente vai olhar para a palavra dever e nós vamos ressignificá-la. Nós vamos vê-la como o caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil, mais rápido? A gente não adora usar aplicativos que nos dão o caminho mais fácil? Está lá no Evangelho. O caminho mais fácil para ser feliz é o caminho do Cristo. Esse caminho que a gente acha dificílimo. Tá certo? A gente não acha o mais difícil dos caminhos, o caminho do Cristo? Então, eu acho que ele é o mais fácil. Só falta a gente querer. Porque eu não sei se a gente já percebeu, nós que já temos uma certa estrada espiritual, todos nós, os outros caminhos não estão dando certo, né? Então, qual que é o caminho mais fácil? Aquele que nos leva ou não nos leva ao destino desejado? Porque o que adianta eu pegar um caminho asfaltado que me leva para o buraco? O que adianta? Que eu dou 2 passos apenas, mínimo esforço, e me leva para o buraco e eu sofro. Eu prefiro o caminho de 1000 metros. Não seria mais inteligente, pelo menos, o caminho de 1000 metros que me leva à felicidade? Este é o caminho chamado dever. Este é o caminho dever. Hoje eu vi uma pessoa falando assim, essa pessoa está com um problema no fígado e o médico proibiu de que bebesse. Aí, está com cirrose. Aí, foi o aniversário dele. Ele falou, tem que beber, né? Como que eu vou ficar alegre? Tem alguma coisa errada nessa forma de pensar, sem nenhum julgamento, sem nenhuma crítica a esta história, a essa pessoa. Absolutamente. É só para a gente extrair algo útil. Evidentemente que eu nada disse. Quem sou eu para dizer algo? Mas não pude deixar de analisar, porque se está recomendado que a gente não julgue, não está recomendado que a gente não analise. Porque nós precisamos ter discernimento e entender o que é bem e o que é mal. E eu fiquei pensando, poxa, é muito grave a situação dessa pessoa. É muito possível que a sua vida seja abreviada, talvez em alguns dias, em alguns anos, mesmo que ela não morra agora. E é jovem, não vai morrer agora. Mas o fígado está debilitado, energias do seu fluido vital já foram gastas e indevidamente. Haverá algum tipo de consequência. Mas, além disso, poxa, estou fazendo obrigado o não beber. Mas no meu aniversário, como que eu vou ficar feliz? Então veja, no fundo, posso pensar eu que haja uma rebeldia ao dever de buscar o equilíbrio em tudo que fazemos. Mas isso afronta a minha liberdade de fazer o que eu quiser. Podemos pensar. Não, isso não afronta, é só um conselho. Ninguém sofrerá indevidamente, injustamente por conta dessa escolha. Porque não há dor indevida, gente. Não há dor injusta. Vou falar uma frase complexa. Não há injustiça, mas há o injusto. Então, se eu prejudico você, eu sou injusto. Mas você não está vivendo uma injustiça. Tudo bem, gente? Então não há injustiça no mundo. Isso é terrível de dizer. Isso é forte, porque a gente olha e vê cada coisa. A gente vê muitos injustos. Mas o Mestre está nos dizendo que quanto mais injustos somos, mais adoentados estamos.
de mais cuidados precisamos. E Ele cuida dos mais injustos, que somos nós, que podemos sofrer a nós e aos outros. Mas o dever é o remédio, o dever é a estrada larga, o dever não é uma obrigação, uma imposição, e o dever não pode ser combatido como a gente combate. Existe aquela frase, né? Tudo que é bom, como que é? Engorda, ponto. Tudo que é bom engorda. Tá errado. É caro, imoral e engorda. Tá errado essa frase. E nós repetimos. Divertidos. Tá errado essa frase. Eu não posso admitir, e eu quero saber o que vocês pensam, eu não posso, me interrompam, não posso admitir que o certo não seja bom, não seja gostoso, não seja prazeroso. Não posso admitir. Não posso admitir que não comer o quarto pedaço de bolo, não comer, não seja algo prazeroso. E aí, algo para a gente pensar. Não posso admitir que a satisfação plena das nossas paixões nos dê a felicidade. Não, essa eu não admito com facilidade, inclusive. Porque filósofos não religiosos já disseram que a satisfação plena dos nossos desejos traz a imensa insatisfação. E essa imensa insatisfação chama aquilo que falamos no começo, tédio. Por que as pessoas que têm todo o tempo, todo o dinheiro e todo o poder do mundo não são felizes? A princípio. Normalmente. Por quê? Porque muitas vezes, generalizando indevidamente, trabalham apenas para satisfazer os seus mais básicos desejos. Gente, nós estamos falando de Sêneca, lá atrás, antes de Cristo, e ele falava, a satisfação plena traz mais desejo. O desejo jamais é satisfeito. O desejo, esses que nós estamos acostumados. Por isso que o quarto pedaço de bolo, de chocolate maravilhoso, ele não é tão gostoso quanto o primeiro. Mas, por uma lógica que a gente precisa descobrir por o motivo, a gente continua comendo. É estranho. Nós somos muito estranhos. Nós somos bem estranhos. Depois dizem que nós somos seres racionais. Não, nós somos seres completamente emocionais. E eu gosto quando o Divaldo fala que nós somos seres... Como ele fala? Sensuais. Sensuais aí não estou falando de sensualidade sexual, mas presos às sensações. Todas as sensações. Nós que ouvimos Kardec combater tanto o materialismo, talvez a gente esteja se esquecendo de perceber que dar força à nossa sensação é também materialismo. Porque a sensação vem dos sentidos materiais, não dos sentidos do espírito. Porque ver, sentir o gosto, ouvir e falar, sentir com o tato, e aí eu coloquei falar no meio dos sentidos também, desculpem, desta forma inconsciente que fazemos, é apenas o sentido material em ação, o sentido biológico em ação. Porque o espírito, as potencialidades, a grandeza do nosso ser quase não participam. Porque estamos inconscientes. Estamos inconscientes. Eu não estou vendo. Não estou vendo. Não estou fazendo. Uma vez um grupo de discípulos de um mestre budista encontrou com outro grupo de discípulos de um outro mestre, e como eles estavam em aprendizado, não eram muito sábios ainda, começaram a discutir.
O meu mestre é muito melhor que o seu mestre. Eles não aprenderam tudo ainda. É normal. Né? E aí começaram a dar exemplos, né? E o deste, que pelo jeito era um mestre, mais mestre, virou e falou assim: o meu mestre faz o que o seu não faz. O quê? O meu mestre fala enquanto fala, come enquanto come, ouve enquanto ouve. E os outros discípulos do outro grupo ficou espantado, mas isso todo mundo faz. Ele falou: não, ninguém faz. Ninguém vê enquanto vê. Querendo dizer, essas frases orientais são tão poéticas, né? Elas precisam realmente que a gente pense bem nelas, né? Porque elas são quase contraditórias, né? O tal fala que o fazer tudo é nada fazer. Aí você para, não dá para continuar, né? Porque a gente nem entende. Mas enfim, quando a gente vê, a gente não vê. A gente não está vendo a grandeza. A gente já consegue ver a beleza de uma rosa, de uma flor, mas ainda não compreendemos a beleza do espinho, nem da raiz suja de terra. Não compreendemos. Vemos a superfície, não vemos a essência ainda. Nem um pouquinho abaixo da superfície, quiçá a essência. Então, ainda somos materialistas, talvez. Não talvez na concepção, não na ideia, mas nos atos, na forma de viver, talvez profundamente materialista. E é evidente que a gente precisa concordar com Kardec quando ele diz que ele é o grande inimigo da espiritualização, né? Mas nós continuamos materialistas, completamente apegados aos nossos sentidos. Por isso que é brilhante. Eu acho que é no Nosso Lar, esse livro, Nosso Lar, do André Luiz, ele é meio desprezado, né? Vocês já perceberam? O primeiro do André Luiz, ele nem era inteligente ainda, né? Foi para um Umbral. Né? Hã? Tá saindo do Umbral, suicídio inconsciente, não vou dar bola para esse cara. Mas esse livro, eu não tenho certeza absoluta, mas é possível que seja nesse livro que tem um prefácio do Emmanuel, sempre tem, graças a Deus, que ele diz que mais importante, eu não vou lembrar exatamente, infelizmente, mais importante que a espiritualidade é a espiritualização que nós precisamos ter. E essa espiritualização, entendo eu, no meu raso raciocínio, que é o oposto da materialidade, que está em nós, nossa forma de viver. Por isso que possivelmente Emmanuel fala que muitos de nós nascemos e desencarnamos séculos a fim da mesma forma, sem nenhum tipo de alteração íntima. Olha que tristeza! E aí, me digam, se não é necessário que venha o trovão e o raio para rachar a pedra da nossa forma de ver e de sentir completamente cristalizadas, solidificadas. Como a dor... Gente, me digam se a dor, nós todos que já vivemos, se a dor não tem o poder de quebrar a nossa casca dura e ir até lá no fundo, assim, aonde a gente começa a se conhecer. Eu não estou falando da dor revoltada, porque essa só adia esse momento. Porque a dor não evolui ninguém, viu? O que nós fazemos com ela é que evolui. Ela é uma ferramenta tão desprezada, né? Um dia ela será amada. Um dia haverá um monumento à dor e nós iremos lá agradecendo a ela. Porque só ela é que é capaz de nos colocar no chão. Nosso lugar. Não que o nosso lugar é o chão, mas nós nos diminuímos quando a gente não vê a nossa própria grandeza. Nós nos tornamos igual ao chão. Ignoramos as nossas asas e rastejamos. E a dor precisa... E quando é que a gente rasteja? Quando a gente se sente orgulhoso. Quando a gente se sente o que a gente não é.
quando a gente quer enfrentar a vida. Porque convenhamos, né, gente? A gente enfrenta a vida, não enfrenta? Não no sentido de aprender com ela, mas de revoltar-se com ela. A gente fala, não quero, não aceito, e vou lá, e enfrento, e brigo. Eu tenho um amigo de mais de 70 anos que teve um começo de vida bastante complexo. Foi abandonado pela mãe, pelo pai, enfim. E ele diz assim, quer enfrentar a vida? Vai perder. Use a vida a seu favor. No sentido mais elevado que você conseguir entender. Mas não enfrente a vida, você vai perder. Todas as vezes que a gente enfrentar a vida é enfrentar o Pai. Tá certo, gente? Eu não estou dizendo que a gente deve se conformar com a vida. Eu estou dizendo que a gente deve entender a vida. Entender a grandeza, a sabedoria pedagógica brutal, cheia de amor, que tem em cada momento da nossa vida. Que está muitas vezes, sim, nos pedindo para a gente jogar fora os nossos sonhos. Está. Porque possivelmente os nossos sonhos são péssimos. Péssimos. Vão nos trazer encrencas monumentais. Monumentais. A gente acredita que a gente tem que viajar todo ano. A gente acredita que se você não viajar todo ano para a praia ou para fora, você é infeliz. A gente acredita. Agora, se a gente acredita nisso, a gente merece o que vem depois, né, gente? Convenhamos, né? Porque só uma criança, né? Que somos nós, só o nosso nível de maturidade aceita, sem pensar, nessas coisas que jogam pra gente, onde a gente é profundamente manipulado. E que a culpa não é deles, hein? Porque só lobos caem em armadilhas para lobos, viu, gente? Coelho não cai. Ovelha não cai, é impressionante. Só lobos caem em armadilhas feitas para lobos. E o mundo está repleto de armadilhas para lobos. E nós temos caído. Indicando o nosso ponto que precisa ser transformado. O mundo, a cultura, que tem muitos defeitos em relação à espiritualidade, à espiritualização, ela nos coloca coisas como sendo obrigatórias, nos vendem essas coisas, e nós não estamos perguntando se isso é bom para mim. Cria-se um script e falam, se você não seguir, você será desprezado, vamos fazer bullying com você. Podemos até matá-lo, como fizemos com Jesus, que não cumpriu o script. Agora, nós que vivemos há milênios, nós já tivemos centenas, milhares de vidas cumprindo o script. Tá certo? Estamos cheios de questões a resolver, para usar uma frase amena, tá certo? Bastante contas no banco para pagar, né? Banco da vida, trazendo dentro de nós marcas terríveis de culpa, e culpas indevidas, inclusive, porque a culpa também é muito cômoda, traumas de inferioridade brutais. O Cristo insiste em nos dizer que nós somos luzes e a gente insiste em dizer que a gente é treva. O Cristo insiste em nos amar e a gente fala, não mereço esse amor, não quero. Porque não mereço. Fecha as portas desse amor. Não é assim? Negamos a nossa própria grandeza. Isso não ofende ao Pai, isso nos agride, Essa é a grande dor. Porque
adotamos os scripts. Scripts que não têm funcionado, que não estão nos trazendo a felicidade. O Cristo continua lá, como ele diz, a nos aguardando. Por quê? Porque ele é o caminho. E nesse livro ele fala uma coisa tão doce. No final, ele fala assim: o Pai deseja a felicidade de todos os seus filhos, e por esta razão mandou-me a eles, para convidá-los à ascensão libertadora. Quanto mais alto se está, mais ampla e atraente é a paisagem. Subir, todavia, exige esforço. E nós, nos nossos sonhos infantis, queremos ficar no sofá o dia inteiro, a vida inteira. Oramos para não ter problemas. Absurdo total. Oramos todo dia. Ai, meu Deus, não me dê problema hoje, que eu tenho tanta coisa para fazer. Deus deve falar assim: então, você tem realmente bastante coisa para fazer, mas não é nada do que você planejou. Aliás, tudo que eu vou te dar que você chama de problema é o que você tinha que fazer. Né? E aí, você percebe o descompasso do entendimento? Um está querendo uma coisa, está querendo outra, ninguém está se entendendo. Nosso problema com Deus é só de comunicação. Temos problema de comunicação. Subir exige esforço. Aí a gente foi treinado a falar: não, mas esforço é muito ruim, né? Esforço é para os escravos. Não é isso que está na nossa cultura? Quem faz serviço pesado? Escravo. Não é? Empregado. A gente paga para fazer. Eu tenho dinheiro? Deus, cada coisa que a gente fala. E depois eu não quero ver o que eu falei no meu dia a dia quando eu desencarnar, porque vai ser um vexame. É sempre um vexame. O esforço, gente. O esforço, sabe o que o esforço vai nos trazer? A autoadmiração. Eu fiz. Ninguém me deu. Ninguém me deu. Ninguém me deu um benefício. Ninguém me deu esmola. Eu fiz. Eu sou capaz. Eu usei a minha grandeza que o Pai me deu e transformei-a em realidade. Não exterior, também, não tem problema, mas dentro de mim. O grande troféu que a gente precisa levar ao Senhor somos nós mesmos, iluminados. Esse é um grande troféu, único, razoável. Esforço é bom, portanto. Aliás, até a biologia faz isso, né? Quando a gente, né? O nosso encarnados, a gente nunca para, a gente vive mais. O corpo foi feito para se movimentar, tá certo? Tudo nos diz que a gente precisa fazer. Depois a gente pensa no que fazer. Mas já querer fazer, querer se esforçar já é fantástico. A gente tem dó do Chico, né? Nossa, ele trabalhou tanto, coitado. Não é bem assim, filho. Ele trabalhou tanto, que herói. Como ele foi inteligente. É assim que tem que falar. Coitado do Chico, né? Ele tinha tantos problemas. Não merecia. Merecia. Não é questão de merecer, ele precisava, era bom para ele. O olho com problema, a angina, tudo que ele tinha era bom, ajudou para que ele não se desviasse. E a gente quer encarnar com poder, dinheiro e beleza. Tragédia anunciada. Me fala alguém com poder, dinheiro e beleza que consegue seguir pela estrada certa. Me fala. Bem poucos. Bem poucos. Deus me livre. Bem, sair das baixadas dos vícios para aspirar o ar puro das virtudes é o desafio que se deve enfrentar e vencer. E aí vem o que ele diz que eu queria chegar. Eu sigo à frente, porque sou o caminho. Esse é o Jesus. Esse é o nosso Jesus. É impressionante o quanto ele acredita em nós. Não é? Pensa. A Terra não existia. E ele já suou
no bom sentido, trabalhou bastante para planejar. Gente, planejar um mundo com tudo certinho não é uma tarefa para poucos, né? Não é para qualquer um. Pensou o mundo, como que a vida seria, para que cada um de nós, para que o princípio inteligente, para que o Filho de Deus, os filhos de Deus, tivessem as mais ideais experiências, para que quebrasse essa casca de pedra e brilhasse a luz divina. É disso que nós estamos falando. Ele trabalha, ele cuida de nós, olha, numa época que a gente nem pensava. E milênios, séculos se passaram para que a gente ouvisse falar dele. Que havia um irmão maior que cuidava de nós em nome do Criador. Milênios, porque nós conhecemos Jesus esses dias. E ele, desde sempre, né, quase, já cuidava de nós. Esse amor dele por nós é quase aterrorizante. De tão grande. Não é? Vocês já se imaginaram, ou já imaginaram, como é que ele te enxerga? E não vem com essas histórias, essas historinhas de que, ele vê os meus defeitos. Eu acho que Jesus não há defeitos. Porque defeito é uma invenção humana também, né? Essa classificação de certo e errado, né? Tá certo? Essa polaridade, né, do alto e baixo, certo e errado, isso é para o nosso nível aqui. O Pai vê apenas um diamante não lapidado. Qual o defeito de um diamante não lapidado? Nenhum. Concordam? Ninguém fala, isso é muito defeituoso, esse diamante, a gente vai ter que consertar ele. Não é assim que fala. Você pega um diamante e fala assim, nossa, perfeito. Agora vamos fazê-lo brilhar. É assim que se fala. Vai para um lapidador, alguém que entende diamante, pedra, ele vê antes dele brilhar. E é assim, gente. Nós precisamos tentar, nos esforçar para começar a se amar. E penso que um bom caminho seja tentar imaginar, intuir, seja o que for, como é que Jesus nos ama, como ele nos vê. Talvez os pais tenham bons exemplos quando olham os filhos. Não estou falando dos bebês, que são fáceis de gostar. São fáceis. Prontam. Mas que muitos pais olham e falam assim, meu filho não é mau. E ele está certo. É um assassino, às vezes, mas não é mau. Porque não há o mal, né? Há a profunda ignorância do bem. Há a profunda ignorância de quem somos. E quase 100% das vezes, por trás do mal que fazemos, existe uma dor imensa nos ferindo. Não estou justificando, tá? De forma nenhuma. Mas é uma tentativa de explicar. Por isso é que Jesus fala no Boa Nova para Pedro, antes de Pedro negá-lo, que o homem é mais frágil do que perverso. É inteiramente frágil ainda. Por quê? Porque não se reconhece. Não se reconhece. Nós não nos reconhecemos. É a mesma coisa de dizer que nós não sabemos quem nós somos. Por isso que é um bom exercício a gente imaginar com que
doçura Jesus nos olha. E esse olhar talvez venha a ser um grande incentivo para que a gente saia do chão e comece a pensar, a se libertar do nosso sono, do sono da ignorância, do sono da inconsciência. E eu falo dessa forma, gente, porque eu considero que isso de tudo é acordarmos. E acordar não é ler obras básicas, seguir o Cristo. Não é isso. Isso tenho a impressão que é ainda um não entendimento, que o acordar é a cada instante, e isso é muito difícil, mas o esforço nos levará a essa conquista. A cada instante é a gente se perguntar: por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Isso é estar acordado, certo? Porque eu estou sabendo, eu estou vendo o que eu estou fazendo, porque normalmente a gente não vê o que a gente faz. Quantos de nós falam: falei sem pensar? Quando eu vi, já fiz. Dormindo. Mas nós somos responsáveis mesmo assim. Agora, por que eu faço o que eu faço? Por que eu falo o que eu falo? Por que, vamos complicar, eu penso o que eu penso? E finalmente, por que eu sinto o que eu sinto? Por que eu estou sentindo ciúmes? Eu tenho que saber. Por que eu estou magoado? Eu tenho que saber a verdade. Não essas respostinhas prontas de almanaque que a gente fala. A verdade. Por quê? E as respostas todas estão dentro de nós e partem de nós. É isso. A causa do nosso sofrimento é a nossa... uma coisa terrível. A nossa vontade de continuar dormindo. Consciência da infância, né? A infância era tão boa, não tinha boleto para pagar, né? Ou seja, nós estamos brigando com a responsabilidade que a maturidade traz. Queremos a inconsciência da infância, onde todo mundo nos servia no final das contas. A gente fala: todo mundo me ajudava. Não. Todo mundo servia. Dava comida na boca. Você não sabia o que era dinheiro, o valor de nada. É isso que a gente tem vontade, de voltar. E todo mundo quer voltar para o útero. Lá é um lugar confortável. O conforto da inconsciência. Só que dentro da inconsciência não há felicidade. Não há luz. O Pai não vai admitir que a gente permaneça vivendo na inconsciência. Não vai admitir que a gente usufrua de uma felicidade pobre que a gente tem. Porque imagina, nós que somos imperfeitos, falamos: não, meu filho só está com essa roupa, eu vou dar uma melhor. O pai fala assim: meu filho só tem essa felicidadezinha, que um negócio acaba. Só admito a felicidade eterna. E ele não vai nos deixar em paz. Nós que muitas vezes vivemos quietinho para que a vida não nos veja, sabe? Você entra mudo e sai calado da vida, não funciona. Por isso que Kardec, o Livro dos Espíritos é qualquer coisa. Não basta não fazer o mal. Não basta ficar quietinho, porque assim, você sentado no sofá, você não faz mal para ninguém. Fica lá, não fala nada, não faz nada, não faz mal para ninguém. Mas também não faz o bem, não serve. Sabe o que o pai faz? Arranca o sofá. Coloca fogo no sofá. Você vai ter que sair dele. Então, gente, desculpem, mas que venham muitos problemas para todos nós resolvermos.
Ó, eu tô falando isso desde... A primeira vez que eu falei isso, inclusive, foi aqui em Pederneiras, lá no Eterna Amizade. Não foi? E eu tenho falado isso sucessivas vezes. Não é planejado. Eu aceito que vocês não me convidem mais. Eu vou compreender bem. Porque ficar desejando que todo mundo tenha muito... Talvez vocês achem. Você falou da perna, lembra que você falava da perna? Da minha? Sim. Sim. Eu não falei aqui? Vou falar. Se eu sair daqui, quebrar a perna na escada, no degrau, porque nem escada tem, né? No degrau, eu vou ter que, depois dessa palestra, falar que foi a melhor coisa que me aconteceu hoje. Não é justo? Não é lógico? Melhor coisa. Obrigado, meu pai. Nossa, eu estava precisando disso. Nem sabia, mas estava precisando. Então, se vocês não me convidarem mais, eu vou compreender. Só tem 8 assim. Só tem 8? 8 o quê? É? Meu Deus. Gente, muito obrigado. Eu espero que vocês pensem nisso e verifiquem se eu não estou falando alguma bobagem extrema. Mas que o Pai continue nos iluminar e nos amar desse jeito estupendo que só Ele sabe fazer. Muito obrigado por essa oportunidade de pensar em voz alta. Que assim seja.